Chuva causa estragos na região. Em Caçapava, ventos com mais de 80 km por hora derrubaram várias árvores. E em Lorena, 7 pessoas estão desalojadas. Moradores de Campos do Jordão ainda vivem um drama de estar fora de casa. Mais de 10 imóveis foram interditados pela Defesa Civil após a tragédia que matou 4 pessoas em dezembro do ano passado. Empresas que operam transporte público de São José dos Campos alertam a prefeitura sobre o desequilíbrio das contas do sistema. Passageiros cobram melhorias do serviço. 2 pessoas morreram afogadas no litoral norte neste fim de semana. Burrinho sem freio, Taubaté vence a segunda partida seguida e garante classificação antecipada na Copinha. E ainda vida fitness no verão. Quem decide retomar a prática de esportes nesta estação precisa adotar alguns cuidados para evitar lesões e desidratação. Segunda-feira, 6 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. As chuvas continuam castigando a nossa região, enquanto Campos do Jordão tenta se recuperar dos estragos após o deslizamento de terra no final do ano passado, que deixou 4 mortos. Outras cidades contabilizam os prejuízos da forte chuva registrada neste domingo. O cenário ainda é o mesmo. Quase um mês depois do deslizamento em Campos do Jordão, a terra que desceu dos morros e os destroços das residências atingidas permanecem do mesmo jeito. A casa da dona Jacinta é uma das 13 que foram interditadas pela Defesa Civil logo depois da tragédia. Por sorte, a terra não invadiu a residência dela, mas a família teve que deixar o imóvel com praticamente todos os pertences. Hoje, eles moram de favor na casa de parentes. Apesar do medo de novos deslizamentos, a dona Jacinta conta que ainda tem esperança de voltar para casa. É horrível deixar as coisas da gente, né? E acontece tanta tragédia, morreu gente. E eu quero estar na minha casinha. Vocês não têm noção de quando vão poder voltar? Não tenho noção nenhuma. Não deram mais satisfação. Entre as casas interditadas, 8 são na Vila Britânia e 5 no bairro Monte Carlo. Desde o deslizamento, que vitimou 4 pessoas no dia 13 de dezembro, a cidade está em estado de alerta. O filho da Rosa também teve que deixar a casa às pressas. Como agora ele está vivendo em uma residência alugada, a dona de casa fica de olho no imóvel que é vizinho da casa dela. Ela quer que o filho volte para ali, mas só se não tiver mais riscos. Preocupa-se. Por quê? Porque a gente fica sem saber, né? Se pode voltar, se não pode, né? A senhora queria que ele voltasse a morar aqui? Eu queria, se não tivesse perigo, eu queria sim. As casas devem permanecer interditadas até o fim de março, quando encerra o período de chuvas. O Instituto Geológico e o IPT apontam no relatório, após a ocorrência de 13 de dezembro, a intervenção parcial até o período do final do período de chuvas. Seria o plano preventivo defensivo definido dessa forma. Até pelo risco de equipes estarem intervindo no local e possíveis novas ocorrências acontecendo. Então, estão todas interditadas e elas continuam policiadas sem intervenção humana. Mesmo assim, a ideia da prefeitura aqui de Campos do Jordão é que as famílias desalojadas não voltem para as residências porque os imóveis estão em áreas de risco. Depois do período de chuvas, o município pretende revitalizar os locais prejudicados pelos deslizamentos, mas não com moradias. O coordenador da Defesa Civil diz que as famílias que aceitaram estão recebendo auxílios do município. Aqueles que não há condições, está sendo liberado aluguel social, só que a maioria deles estão desalojados na casa de parentes e familiares, mas toda a infraestrutura e o apoio está sendo dado. A prefeitura está estudando outras formas de poder também atender as famílias que estavam naquele local. Enquanto Campos do Jordão se recupera dos estragos, outras cidades da região também tiveram prejuízos com as fortes chuvas deste domingo. Em Caçapava, a velocidade dos ventos ultrapassou os 80 km por hora. Moradores registraram imagens da ventania em um clube na Vila Resende. Também houve queda de granizo,
alagamentos e quedas de árvores. Das mais de 20 que caíram, 2 atingiram automóveis. Em Lorena, 7 pessoas estão desalojadas por causa dos alagamentos nos bairros Santa Edviges, Vila Geni e Centro. A água da chuva também invadiu imóveis em Jacareí, mas nenhuma família teve que sair de casa. 7 árvores caíram na cidade. O asfalto da Avenida Joaquim Bernardino de Souza chegou a rachar com a força da água. E a chuva segue na região. Entre quarta e quinta-feira, a previsão indica novas possibilidades de transtornos devido ao elevado volume acumulado de chuvas. Os detalhes do mapa. Na Serra da Mantiqueira, mínima prevista de 15, máxima de 25 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, em São José dos Campos, faz mínima de 20, máxima de 30 graus amanhã. Em Pindamonhangaba, máxima prevista de 31 graus. Em Cachoeira Paulista, os termômetros marcam 32 graus de máxima amanhã. Bananal registra mínima de 19, máxima de 31 graus. No litoral norte, em Ilhabela e São Sebastião, predomínio de sol pela manhã e chuva durante a tarde. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Hoje fez 30 graus em Jacareí. Esta terça, previsão de máxima de 32 graus. Em Taubaté, os termômetros ficam entre 21 e 33 graus amanhã. De volta ao litoral, Caraguatatuba registra 32 graus de máxima nesta terça-feira. O transporte público de São José dos Campos amanheceu hoje sem o reajuste da tarifa que havia sido autorizado pela Prefeitura a pedido das empresas que operam na cidade. Uma liminar da Defensoria Pública limitou o aumento previsto inicialmente de 7% para pouco menos de 2%. Diante do impasse judicial, as empresas alertam que o sistema opera em desequilíbrio. Já os passageiros cobram melhorias. No Terminal Central de São José dos Campos, o movimento é assim todo dia. Mas quem embarca em um dos ônibus não está tão satisfeito com o serviço. Tem linhas assim que é muito escasso, muito ruim, complicado. Atrasa demais. Tá muito sujo esses ônibus, credo. Vai pegar o ônibus de manhã, lotado, esperar a fila. Então não vale a pena. O ônibus lotado, principalmente no dia de sábado, a minha linha vai muito lotada e demora 1 hora no ponto de ônibus. E haveria mais um motivo para engrossar essa lista de reclamações da população, a tarifa. Isso porque a Prefeitura de São José dos Campos autorizou um aumento de mais de 7% no valor da passagem a partir desta semana. Só que o reajuste foi barrado pela Justiça. O preço da passagem, que hoje é de R$ 4,20, passaria para R$ 4,50 no passe comum e R$ 5,00 no dinheiro. A administração municipal diz que o preço da passagem vai continuar o mesmo até o julgamento final da ação, movida pela Defensoria Pública e que limitou em caráter liminar o reajuste a 1,76%. A Busvale, entidade que representa as 3 empresas de ônibus que operam na cidade, argumenta que desde 2011 o sistema opera em desequilíbrio econômico-financeiro e que o reajuste proposto pela administração municipal não atende às reivindicações feitas pelas concessionárias. Nós temos acumulado, esse processo iniciou-se em janeiro do ano passado com a Justiça intercedendo no reajuste. Até o dia 31 de dezembro, o prejuízo para o sistema já chega a quase 10 milhões de reais. E na última sexta-feira as empresas receberam a comunicação da Prefeitura que não ia dar início na cobrança hoje da tarifa. No levantamento feito pela entidade entre 2012 e 2019, as empresas de ônibus perderam mais de 1 milhão de passageiros pagantes e, como contrapartida, tiveram que transportar mais de 1,5 milhão gratuitamente. Segundo a Busvale, em 2012, eram 6.545.643 passageiros transportados. Em 2019, o número caiu para 3.113.198 e que no período o preço do óleo do diesel teve aumento de 95% e os salários de motoristas e cobradores foram reajustados em 62%. Para esse especialista, a falta de planejamento a longo prazo se tornou um obstáculo para o setor de mobilidade urbana no município. São 3 questões fundamentais. A primeira é o fato de que você tem realmente um custo muito alto do sistema, ele não está se sustentando.
O custo alto do sistema faz com que você tenha uma fuga de passageiros, né? O que implica dizer que quanto menos gente andar de ônibus, maior vai ser a tarifa, porque o custo do transporte é um só. E por último, a questão da fiscalização da prefeitura, a fiscalização em termos de números, porque para você montar uma planilha tarifária, você tem que ter absoluta certeza de números. Então, por exemplo, quando a empresa diz que teve um prejuízo por carregar menos passageiros, não é a empresa que tem que fornecer esse número para a prefeitura tem que ter esse número. Então, a fiscalização também é fundamental. Outro ponto foi que parte dos passageiros do transporte público migrou para as corridas de motoristas de aplicativos. Além disso, a cidade conta com quase 1.600 bicicletas compartilhadas, 537 patinetes, além dos carros elétricos. Esses novos modais ou novas tecnologias que permitem, através de aplicativo, você ter outros transportes com muito mais, eu diria, eficiência, porque daí é ponto a ponto. Ele pega onde você quer e deixa onde você quer. Na minha opinião, o que precisa a prefeitura fazer é o grande plano de transportes para a cidade. As empresas participaram das audiências públicas, onde apresentaram soluções segundo a visão dela, e nós estamos muito confiantes que o trabalho que está sendo feito para a nova concorrência vai abrir todos os caminhos e de uma forma transparente mostrar tudo o que é necessário para que se mantenha o transporte público, porque o aplicativo ele tem atendido muito a região central, mas o pessoal dos locais mais distantes tem que acabar utilizando do ônibus, porque aí se torna inviável o uso do aplicativo. Enquanto segue a novela do reajuste da passagem de ônibus, a população acompanha tudo com apreensão. Vai ter que andar de a pé, porque não vai ter condição de pagar a passagem, né? Com salário mínimo, mal dá para fazer a compra. É caro demais, né? Muitos gastos. Depois do intervalo, 2 pessoas morreram afogadas neste fim de semana no litoral norte. Vamos para imagens ao vivo das câmeras de monitoramento da concessionária que administra a rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte. Na tela, você vê imagens da chegada a Caraguatatuba, tudo tranquilo por lá. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Já já estamos de volta.